verdade, não é uma história, e sim um conto. Um conto tradicional lá da Europa. Lá do século XVIII. Antes do rei Arthur ser coroado como rei, na famosa história dos Cavaleiros da Távola Redonda, ele gostava de fazer uma coisa. Mas o ato de fazer esse hobby fez com que ele cometesse um grande erro. Terrível. Ele gostava de caçar. Aliás, na época era muito comum ter caçadas. Havia temporadas de caçada. E ele, juntamente com os cavaleiros, saía em terras distantes para poder caçar. E uma dessas caçadas, ele viu adiante um belo bicho maravilhoso. E aí ele viu que o bicho estava muito arredio. E se ele fosse com o seu cavalo, o bicho ia embora lá. Então ele desceu no cavalo e foi caminhando para poder conseguir acertar o seu alvo. O servo, muito esperto também, adentrou pela mata e foi pela floresta, e o rei Arthur atrás. E aquela caminhada foi longa, até que ele se perdeu do restante do grupo. Por fim, ele conseguiu dar fim à vida do servo. E ele estava todo radiante diante daquele animal gigantesco, enorme, lindo, quando ele viu a figura de um monarca. E aquilo ele achou estranho, porque aquele homem estava ali na frente dele. O rei da outra terra, aquele monarca, falou assim: você cometeu um ato terrível. Você está condenado à morte. Sabe por quê? Invadir terras naquela época era um crime que não tinha perdão. E o rei Arthur estava condenado à morte. E ele ficou naquela situação e o rei da outra terra diz assim para ele: eu vou te dar uma chance. Você vai trazer para mim a resposta de uma pergunta que eu vou lhe atribuir. Sim, pois não? Qual que é a pergunta? A pergunta é a seguinte: o que mais desejam as mulheres? O rei Arthur achou estranho aquela pergunta, mas... Então, você tem 1 ano para descobrir a resposta. No final desse tempo, você vai me trazer essa resposta. E se estiver certa, você será salvo. Imediatamente, o rei Arthur até largou o servo ali e foi embora para o seu reino. Foi contar o que tinha acontecido. Imediatamente, ele já começou a pensar em onde ele ia procurar a resposta para essa pergunta. E ficou pensando o que mais desejam as mulheres. E assim, o rei Arthur passou meses perguntando em todos os lugares, dentro do próprio reino, da própria comunidade, alguns reinos distantes. E todas as perguntas, todas as respostas que ele tinha, ele ficava em dúvida. Não deve ser isso. São respostas muito óbvias. Não faz sentido. Tem que ter outra resposta. Por fim, os demais cavaleiros também se dispuseram a buscar essa resposta. Afinal de contas, era a vida dele que estava em jogo. E os meses já tinham se passado. Muitos meses. No final do seu período, ele ainda não tinha uma resposta decisiva. E ele ficou agoniado. Por fim, alguém falou para ele assim: mas rei, por acaso você já perguntou para aquela bruxa que mora lá na floresta? Não, bruxa? Sim, tem uma bruxa que mora lá na floresta. O rei imediatamente pegou o seu cavalo, descobriu o caminho e foi até ela. Chegando lá, ela já estava à sua espera. E ele ficou todo feliz, mas também horrorizado, porque nunca tinha visto uma mulher tão feia, horrorosa, o cabelo desgrenhado, sem dentes, unhas sujas, falava palavrões, gestos obscenos. Gente, que coisa horrorosa! Ele ficou apavorado. E ela disse para ele: você veio buscar a sua resposta? Sim, eu preciso saber. E disseram que você sabe. Você tem certeza que sabe da resposta? Sim, eu sei. E você pode me dar essa resposta?
posso. Então, qual que é a resposta? Meu caro, não é tão simples assim obter a resposta de uma pergunta tão profunda. Além do que, nós precisamos fazer um trato. Trato? Que trato? Claro, eu vou te dar a resposta de graça? Não, não é assim. E qual que é o trato? Eu quero me casar com o cavaleiro mais lindo do reino, o seu amigo Grey. O rei Arthur ficou ali meio apavorado, e o que eu faço? Mas enfim, foi a proposta. Então ele, tudo bem, eu vou levar a sua proposta para o reino e vamos conversar. O rei Arthur então retorna, conta o que tinha acontecido, e o cavaleiro Grey, amigo do rei, se coloca à disposição e diz assim: por honra de sua vida, eu me caso com ela. Mas eu me caso, não tem problema. Mas é porque você não viu. Eu caso, não tem problema. E assim, rei Arthur retorna, comunica então àquela bruxa que o trato seria feito, seria cumprido. Qual que é a resposta? E ela diz assim: a resposta é que toda mulher tem direito e liberdade para fazer as suas escolhas. Ele imediatamente pegou seu cavalo e foi até o reino vizinho. Encontrou-se com o monarca, porque afinal de contas era o último dia. E ele então revelou a sua resposta: o que mais desejam as mulheres tem liberdade para escolher o seu caminho. Imediatamente o monarca disse: pois bem, está correta a resposta. A sua vida está preservada. Agora era hora de preparar então a cerimônia, o casamento. E eis que toda a comunidade estava ali envolvida e tudo preparado para a cerimônia, quando chega a noiva. Horrível, horrorosa, suja, fedorenta. E aquele banquete que estava ali exposto, e ela chegava e comendo, com aquela boca horrorosa, com aquele cheiro, e todo mundo olhava assim, com os olhos arregalados. Meu Deus, coitado do cavaleiro Grey, ele tão gentil, tão cavaleiro. Enfim, trato é trato, e ele tinha que cumprir esse trato com o seu amigo. O tempo foi passando, o dia foi passando, e todo mundo ali, todos os convidados, e ela daquele jeito, do jeito que ela queria, tomando conta da festa, horrorosamente atrevida. No final do dia, estava na hora da cerimônia. Sim, já estava entardecendo. E estávamos todos preparados, seguindo para o salão, para a cerimônia do casamento. Eis que abrem as portas para que ela entrasse a noiva. E eis que todo mundo, então o noivo também olha para trás e se admira. Mas onde está a bruxa? Não entrou uma bruxa, entrou uma bela jovem. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Ela então se aproxima do Grey e lhe diz: eu sou fruto de um feitiço que me foi colocado há muito tempo por um outro feiticeiro. E eu vivo em dois momentos. Durante o dia eu sou a bruxa, feia, destemida, e que todo mundo tem horrível diante de mim. Mas durante a noite eu me torno a pessoa que eu sou, essa jovem que você está vendo à sua frente. Enfim, a cerimônia ocorreu, o casamento e tudo mais, e o rei estava livre com a sua vida, mas o Grey estava ali naquela missão de casar com aquela pessoa que ele não sabia se era bruxa ou se era de fato uma outra mulher. E assim ela foi novamente, mais tarde, conversar novamente com seu noivo, e ele queria entender o que de fato estava acontecendo. E aí ela diz para ele assim: meu marido, agora você vai escolher o que você quer.
Uma esposa bruxa ou essa esposa aqui que está à sua frente? O jovem ficou ali pensativo, olhou, cabisbaixo, ficou pensando, mas olhou bem nos olhos dela e disse assim: agora é você quem decide o que você quer ser. E assim, aquela jovem decidiu que ela queria fazer daquele momento as suas próprias escolhas. Ela não queria mais se casar, ela queria viver a sua vida livremente. E assim, esse fato, esse conto